Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero resolver um problema interessante. Então imagina que você tem uma tabela, tem uma lista de valores, por exemplo, uma lista de ações e a variação de cada uma delas. Ou a lista dos artistas que você escutou, quantos minutos de música que você escutou de cada artista. E você quer pegar essa lista e filtrar os top N, os top 10 artistas mais tocados, ou as top 10 ações que mais valorizaram. E você quer pegar essa lista e fazer uma pesquisa na internet e extrair valores de uma página. Por exemplo, pegar o gênero musical daquele artista, ou pegar uma informação sobre a empresa daquela ação. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. E para esse exemplo, eu tô aqui com uma tabela, que é a tabela do Spotify. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, como que eu extraí essa tabela. Basicamente, eu criei um dashboard que vê a quantidade de horas que eu escutei de Spotify. Então quem tiver interesse em ver o vídeo, o link tá aqui na descrição. Mas nesse caso a gente vai detalhar como que faz o web scraping para saber o gênero musical dos top 10 artistas que eu escutei. E como eu falei, isso também pode ser aplicado para outras áreas de ações. Isso é para agregar valores, classificar e fazer o web scraping, né? Buscar valores na internet. Eu vou mostrar tudo como é que faz nesse vídeo. Então basicamente eu tenho essa tabela com o artista e a quantidade de segundos que eu escutei de cada música. Eu quero agregar, então, por exemplo, essa música Good Night do Nick Murphy, eu escutei 20 segundos dela, tem todos os valores daqui. E eu quero saber quais são os 10 artistas que eu mais escutei, só que eu quero fazer isso dinamicamente e usando linguagem M, que a gente vai usar no web scraping. Então, para isso, eu vou selecionar essa coluna de artista e a coluna de segundos tocados, clicar aqui com botão direito e remover outras colunas. Só para ficar elas duas, que é só elas que a gente precisa. Então, eu tenho aqui artistas e segundos tocados. Para eu fazer isso, eu preciso vir aqui, ó, nessa aba aqui, ó, de transformar. E aqui, bem no cantinho, agrupar por. Aqui a gente vai agrupar os valores baseado aqui nessa coluna aqui de segundos. Então, selecionei aqui artista, cliquei agrupar por. E aqui eu vou selecionar aqui que eu quero agrupar. Eu quero agrupar artista, que eu quero saber quais foram os artistas. Qual que é o nome da nova coluna? Vou botar aqui soma de segundos tocados. E qual que é a operação que eu desejo? Eu quero somar todos os segundos. Se você estivesse fazendo outra agregação, por exemplo, média, tem aqui os valores, ó, soma, média, mediana. Eu quero fazer a soma. E eu quero fazer a soma por segundos tocados, que aí eu vou conseguir agregar. Então, agora eu agreguei tudo. Então, tem a soma de segundos tocados aqui por artista. E agora como é que eu faço para classificar o top 10 utilizando a linguagem M? Eu venho aqui nessa setinha, clico em classificar em ordem decrescente, do maior para o menor. Então agora eu já tenho uma lista dos artistas que eu mais toquei em ordem decrescente. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, em adicionar uma nova coluna. Eu vou adicionar uma coluna índice. E aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço uma coluna índice que começa do 0, ou eu faço uma coluna índice que começa do 1. Na prática não faz muita diferença, mas você tem que se atentar, porque você tem que saber qual que é o valor que você vai botar depois, né? Porque se você começar do 0, o décimo é o nono. Então eu vou botar aqui do 1, ó. Então o décimo é justamente o décimo. Se você botar de 1 a 10, fica mais fácil de entender. Eu costumo começar do 1 em vez de começar do 0. Então o décimo que eu mais escutei é Nat Roots. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou justamente filtrar esse número. Então eu venho aqui nessa coluna índice, clico aqui, ó, bem aqui, e filtrar número aqui. E eu filtro o número que é menor ou igual a. E ele vai me pedir para escolher o número
Eu vou botar um número aqui, eu vou botar o número 10, mas pode ser qualquer número que você tá falando. Eu tô filtrando assim, porque depois vocês vão ver que o web scraping é uma tarefa que demora muito, e se você colocar tudo do seu modelo, vai demorar uma eternidade. Por isso que eu tô deixando 10 aqui. E uma outra coisa que eu posso fazer é justamente pegar esses artistas aqui e remover outras colunas. Então, pronto. Agora eu já tenho 10. Ah, Breno, se eu quiser mudar depois, como é que a gente faz? Como é que eu consigo mudar esses valores sem precisar ficar toda hora vindo aqui nas linhas filtradas e alterar o valor? Então, uma forma interessante de resolver isso é criando parâmetros. A gente vai criar um parâmetro que a gente vai selecionar lá o valor e a gente vai conseguir alterar de uma forma bem fácil. Não é tão difícil de fazer. Então, deixa eu cancelar isso aqui. Para criar um parâmetro, a gente vem aqui na página inicial, aqui em gerenciar parâmetros e novo parâmetro. Vamos aqui em novo parâmetro. Então esse parâmetro aqui que a gente está vendo vai se chamar top-n. Tem um outro parâmetro aqui que eu utilizei para fazer a consulta, mas pode desconsiderar. E qual que é o tipo dele? O tipo dele, nesse caso, vai ser um número, vai ser um número decimal, que a gente pode utilizar para buscar para esse parâmetro receber. Ele não pode ser um texto, ele não pode ser pedra, por exemplo, ele tem que ser um número. Então pode ser qualquer valor numérico. E qual que é o valor atual? O valor atual é o valor que, se você não selecionar nada, ele vai ser ele, né? O valor que ele vai guardar agora. Então, eu vou colocar 10, né? E ele criou aqui uma variável top-n. Dá pra ver aqui, ó, valor atual top-n. E agora eu venho aqui no history, vou lá na etapa, né, de linhas filtradas que eu filtrei. Em vez de botar aqui menor ou igual a 10, eu boto aqui, ó, top, já vai aparecer, ó, top n. E pronto. Aí eu voltei aqui para as etapas, tudo de forma... Voltei aqui nas etapas e aqui já tá filtrado. Então agora para eu alterar isso, se eu pegar aqui, ó, top 10 e botar top 20, por exemplo, já vai aparecer os 20 primeiros. Agora, beleza, a gente já tem a lista dos artistas, então imagina que você tem a lista de valores, você já tem essa lista, já pegou, já agregou tudo na linguagem M e você quer fazer uma busca na internet. Então, nesse caso, eu quero buscar o gênero musical de cada um. Para isso, você tem que saber um site que você tem que usar, e nesse caso, a gente vai utilizar o site do Last.fm. O Last.fm é um site que tem informações de músicos, então aqui, se você for ver a página de cada um, você vai ver aqui que tem o gênero musical bem aqui embaixo. Se eu for em outro artista, vai ter o gênero musical dele também. E a gente vai pegar justamente esse primeiro valor aqui. E se a gente der uma olhada no nome da página, observa só o nome da página, ele tem um padrão, que é Last.fm/music e o nome do artista. Se eu for aqui no outro, vai ser o mesmo padrão. Então, essa solução, ela é útil quando você tem esse padrão aqui. Que você tem o nome do artista, ou o nome de uma ação, você tem uma página que tem o nome da ação no final. Você tem uma ação que tem uma página que tem o nome de uma ação. Você pode fazer essa pesquisa. Então, o que a gente vai fazer vai ser justamente pegar aqueles valores da nossa lista e jogar para cá. Aí como que a gente vai fazer isso? Eu já dei a dica do parâmetro, a gente vai usar essa dica do parâmetro. Deixa eu abrir aqui o Power BI de novo. Então eu voltei aqui pro Power Query, eu já tô aqui no Power Query e a gente vai fazer uma nova consulta baseado na web. Então vou vir aqui, ó, em nova fonte de dados, nova fonte na página inicial, vou vir aqui, ó, em web. Aí ele vai me pedir o URL. Eu vou pegar esse URL que tava aqui mesmo, desse Metro Boomin. Tanto faz qual que vai ser, só pra ele tentar aprender. Aí eu joguei aqui, cliquei OK. Ele vai buscar as informações. E apareceu aqui um navegador com todas as tabelas que tem. Se eu botar aqui na exibição de web, então aqui você tem a visão da web da página. Só que primeira coisa que você vai ter que fazer é tentar procurar para ver se essa informação aqui está em formato de tabela.
Então, aqui você volta aqui para exibição em tabela e vai procurando se a tabela que você quer já existe. Ali, ele até sugere algumas, né? Se ele achar a tabela certinho, com os valores, perfeito. Se ele não achar o valor, a gente vai ter que vir aqui embaixo, ó, e colocar, adicionar tabela usando exemplos. É isso que eu vou fazer aqui. Vou adicionar utilizando exemplos. E ele vai me pedir o que eu quero, né? Ele vai dar a exibição aqui da página e vai buscar o que eu quero. Então eu quero pegar aqui, ó, trap. Para ele entender certinho o que eu quero, eu vou botar todos esses valores aqui. Trap, rap. Ele já até entendeu, ó, hip hop e R&B. E R&B. Beleza. E eu clico, vou dar o nome gênero. Tá sem acento mesmo. Gênero. E eu clico aqui, ó, em OK. E ele criou uma tabela personalizada que se chama gênero. Isso por exemplos. Então agora eu posso clicar aqui em OK. E ele me retornou essa tabela, né? Então aqui eu tenho a tabela com os gêneros. Eu vou até mudar o nome dessa tabela. Vou botar o nome dessa tabela para gênero exemplo. Beleza. Então se a gente olhar aqui, ó, os valores, ele vai pegar Metro Boomin aqui e vai ter esse código todo aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, aqui ele pega web.browser contents. Eu gosto de tirar esse browser, porque esse browser ele não funciona com atualização automática no Power Apps. Power BI App, ele não funciona com atualização automática no Power BI serviço, né? Então você precisa de um gateway para fazer isso. Mas se você tirar o browser, ele funciona e dá o mesmo resultado, né? Eu nunca percebi nenhuma diferença. Então eu gosto sempre de utilizar web content, não webbrowser.content. Então beleza, já extraí aqui. Então o que eu vou fazer agora é vir aqui na página inicial e vir aqui, ó, manter linhas, que eu só quero manter a primeira linha, porque eu só quero um único valor. Clico aqui, boto 1 e pronto. Aí agora como é que eu faço para ficar dinâmico esse valor, né? Como é que eu deixo esse valor totalmente dinâmico? Primeira coisa, vamos criar um parâmetro que vai ser o nome do artista. Então para criar parâmetro, já mostrei. Vem aqui gerenciar parâmetro. Novo parâmetro. Então vou dar o nome desse parâmetro de nome do artista. Qual que é o tipo dele? O tipo dele é um texto. E qual que é o valor? Sei lá, vou botar um artista aqui, Seu Jorge. Só pra mudar. Então ele já criou o exemplo aqui no canto. E eu vou alterar esse aqui. Eu vou vir aqui no gênero. Venho aqui, ó, na fonte de dados dele. Fonte. Então aqui que tá Metro Boomin, que a gente vai trocar e vai substituir esse Metro Boomin pelo nome do artista. Então eu venho aqui nesse pedaço, boto isso aqui, fecho aqui aspas, boto um e-comercial. Em vez de Metro Boomin, eu vou chamar nome do artista. Vamos ver se vai funcionar. Samba. Foi o primeiro, pelo visto ele apareceu aqui, ó, Samba, Brazilian, Folk, Brasil, só que como a gente só quer o primeiro, ele pegou Samba, que foi o primeiro que tava lá. Então, a gente pode ver que tá funcionando. Agora que é o ponto que a gente vai pegar, que a gente vai pegar isso que a gente fez para um e vai replicar para todos. Como é que a gente faz isso? Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, a gente tem que transformar isso aqui numa função. Por isso que a gente precisava de um parâmetro. Se a gente tivesse tentado criar uma função sem parâmetro, não ia funcionar. Mas agora que a gente já tem um parâmetro, vai funcionar. Então, se você clicar aqui com o botão direito e clicar aqui, ó, em criar função, ele vai
E qual que é o nome dessa função? Procurar artista. Procurar gênero, né? Aí ele criou aqui uma função. Você pode ver que tem um Fzinho aqui. E agora a gente vai vir nessa função de history aqui. Vai vir aqui, ó, na aba adicionar coluna. Vai vir aqui, ó, invocar função personalizada. E qual que é a função? A gente vai chamar de gênero. Dessa vez eu botei acento. E vai pedir qual que é a função. A função é aquela que a gente acabou de criar, que é procurar gênero. E qual que é o parâmetro que vai receber? O parâmetro que vai receber vai ser a coluna nome do artista. Então, para cada linha dessa coluna aqui, ele vai jogar isso naquele parâmetro de nome de artista e vai executar aquela função e vai pegar o primeiro valor. Então, se a gente clicar aqui, ok, ele vai pegar, demora, né? Por isso que é importante botar aquele top N. Imagina se você tivesse feito tem, sei lá, 1000 artistas que você escutou, você vai fazer isso, vai demorar bastante, porque o web scraping no Power BI não é muito rápido. Essa é a coisa que é bom fazer com programação. Então, agora ele botou a tabela aqui, que ele retorna uma tabela, né? Se você tivesse buscado os 5 valores, ele apareceu os 5, só que nesse caso só tem um. E a coisa que a gente vai fazer é clicar aqui, ó, nesse botão e vai desabilitar isso aqui. Use o nome da coluna original como prefixo, esquece isso. Não, para esse caso não serve, né? Não que é para esquecer, que nesse caso não serve. Vai clicar em OK. Vai alterar aqui, ó, o valor para texto e pronto. Agora você tem sua função totalmente pronta para buscar as informações. Então, se eu alterar aqui, ó, eu quero, em vez de top 20, eu quero top 21. Vai pegar mais um. Pegou mais um, ó. Apareceu aqui no 21. Se eu botar outro, botar aqui 25, por exemplo, ele vai vir aqui e vai buscar os 25. E vai buscar até os 25. Você pode fazer isso da forma que você quiser. Se você botar 100, se você botar 1000, ele vai ir buscando. Então, a única coisa que você tem que fazer é vir aqui na página final, fechar e aplicar. E você vai ter o resultado dentro do Power BI. E foi dessa forma que eu criei esse dashboard aqui. Quem tiver interesse em saber mais como é que eu busquei esses dados do Spotify, o vídeo eu botei na descrição, vou botar aqui em cima, em todos os lugares. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, porque tem muito mais conteúdo como esse. Curta aqui. Se você tiver dúvida, bota nos comentários. Quem quiser seguir no Instagram, eu coloco informações direto sobre Power BI, inteligência de negócios lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.